Seja bem-vindo, Márcia. Boa noite a todos. Que a paz de Deus possa continuar reinando em nossos corações. Bom, eu não sou doutora, muito menos brilhante. Mas agradeço a oportunidade de estar aqui realizando o estudo. Eu faço parte da Casa Maria de Nazaré de Votuporanga e hoje selecionamos o tema para falar dentro da doutrina espírita sobre os nossos erros e os nossos acertos. Todos nós que somos estudiosos da doutrina espírita ou frequentadores de uma casa espírita, nós sabemos que somos espíritos eternos, né? Então, muitas coisas já nos precederam antes dessa atual vida que nós estamos passando, dessa reencarnação. Nós estamos reencarnados agora, aqui nesse momento, cada um nos seus núcleos familiares, cada qual com os seus problemas cotidianos, cada qual com as suas alegrias e cada um com os seus erros e os seus acertos. E a doutrina espírita, muito abençoada, vem nos explicar o porquê dos nossos erros e dos nossos acertos. Todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes. E o que isso significa? Nós somos criados sem conhecimentos e sem maldade, simplesmente como exemplo, como filhos de Deus, aptos a progredir até o ponto de sermos espíritos perfeitos. Foi para isso que nós somos criados. Deus nos criou com essa finalidade. Nós, homens, cheios de falhas e erros, andamos nos distanciando do caminho, dos caminhos, pelos quais Deus imaginou que a gente trilharia quando nos criou. Então nós travamos umas batalhas difíceis para que a gente mesma tenha que resolver. E essa justiça das nossas aflições, das nossas dificuldades, das nossas diferenças, a doutrina espírita vem explicar nas suas obras básicas, nas suas obras de estudo. Ela vem nos comprovar cientificamente, pela ciência, qual a razão dos nossos sofrimentos. Porque hoje, todos nós, de um modo ou de outro, ou já passamos por um sofrimento, por uma dificuldade, ou estamos passando, ou muito provavelmente ainda passaremos por alguma dificuldade. Por quê? Porque o homem, ele costuma aprender melhor quando a dor bate a sua porta, infelizmente. O Evangelho, o livro dos Espíritos, as obras, a doutrina em si, Jesus nos convidou para que fôssemos até Ele, até Deus, pura e simplesmente pelo amor. Mas nós, filhos desobedientes, não acatamos o convite, porque é muito difícil trilhar somente pelos caminhos do bem. Os caminhos do bem exigem da gente um esforço para que a gente possa trilhar sempre pelas coisas acertadas. Infelizmente, é muito mais fácil cometer o mal, cometer um erro, do que fazer o bem e acertar sempre na vida. Porque o caminho do erro é cheio de desculpismos e o caminho do acerto não tem esses desculpismos. E nós, com as nossas falhas, com os nossos vícios, o nosso orgulho, a nossa vaidade, as nossas fraquezas, a nossa pouca vontade, a nossa falta de fé, todos esses vícios que carregamos dentro de nós ainda, nos fazem muitas vezes continuar trilhando pelo caminho dos erros. E nós sabemos que esse caminho só nos trará infelicidade, dores, dificuldades. E
mesmo assim não nos desviamos dele e voltamos a trilhar o caminho dos acertos. E esses acertos estão gravados dentro de cada um de nós por uma simples lei natural que Deus, quando nos criou, gravou no nosso espírito. Todos nós sabemos quando estamos fazendo certo. E, contrário senso, todos nós sabemos mais ainda quando estamos cometendo as coisas erradas. E seguimos adiante, cometendo os erros novos dia a dia. E a doutrina espírita, abençoada que é, nos diz assim, não importa o que passou, as oportunidades passadas já foram. Quem não as aproveitou não tem importância, porque Deus, na sua infinita bondade, na sua tolerância infinita, no seu amor imenso por cada um de nós, perdoa a todas as faltas que tenhamos cometido, mas nos ensina e nos quer no caminho correto e nos convida a cada novo dia com oportunidades benditas de renovação. E a gente ainda continua ouvindo tudo isso nessa casa abençoada, ou em tantas outras, ou nos estudos que fazemos na nossa casa, ou em outras religiões que tenhamos frequentado, porque todas as religiões, independente do que elas acreditam, pregam o bem sempre. Se uma religião não pregar o bem, ela não pode ser considerada como uma religião. Então, se tudo isso está dentro da gente, o que é que explica tantos erros, tanta violência, tanta dor, tantos desacertos que ainda assolam a humanidade? Por que o homem ainda insiste em aprender pelas dores? Será que nós estamos sendo inteligentes o suficientes para modificar o nosso futuro, já que não podemos mudar o nosso passado? Será que nós estamos aproveitando essa bendita oportunidade de reencarnação, mais uma que Deus nos presenteou, para realmente evoluir moralmente? Será que nós estamos pensando que somos matéria eterna? Estamos equivocados. A nossa matéria é temporária. O nosso corpo, a nossa vida, a nossa reencarnação, ela tem começo, meio e fim. A única certeza que nós temos depois do nosso nascimento, única certeza, é que um dia iremos retornar à verdadeira vida na pátria espiritual. Morreremos. Qualquer um de nós, qualquer um dos nossos amados, um dia retornaremos à vida espiritual. E mesmo assim, a gente não toma as atitudes de modificar a nossa vida, de dar um basta na nossa preguiça, de realmente interiorizar o que ouvimos e o que lemos e o que aprendemos e resolvemos modificar a nossa colheita futura. O livro dos Espíritos, o Evangelho, nos afirma: plantai coisas boas e você somente colherá alegrias e felicidade. Mas distribuís o mal, a infelicidade, e certamente, para que possa compreender o mal que fizeste ao seu ente, ao seu companheiro de viagem, de vida, ao seu irmão, porque nós somos filhos todos de um mesmo pai, para que a gente possa compreender a intensidade da dor que causamos os outros, também nós passaremos por dores muito semelhantes, para burilar os nossos espíritos que ainda teimam em seguir pelos caminhos contraditórios. E a gente, espírita, não tem desculpa de dizer que não sabíamos que estávamos errados. Nós sabemos, nós conhecemos a lei de Deus, nós conhecemos as obras espíritas.
toda semana, pelo menos uma vez por semana, não sei quantos dias cada um aqui frequenta a casa espírita, mas pelo menos uma vez por semana tem alguém aqui a lembrá-los de como é que nós devemos viver, de onde é que nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós vamos. Se nós compreendermos esse mecanismo tão simples da vida, que Deus nos presenteou com esse mecanismo de autoajuda, nós precisamos nos ajudar a ser melhores. Não adianta alguém trabalhar em boas obras em minha homenagem, porque eu não vou evoluir com isto. Quem evoluirá foi quem trabalhou. A doutrina espírita nos diz que fora do trabalho não existe evolução. Nós precisamos arregaçar as mangas e iniciar um trabalho especial na nossa vida. E a gente costuma se avaliar assim: eu sou uma pessoa boa, porque eu não faço mal para ninguém, eu trabalho, eu constituo família, eu respeito a minha esposa, meus filhos ou meu marido, eu fui um bom filho, eu sou um bom amigo, eu sou um bom patrão muitas vezes, eu não tenho nada a temer. E a gente se engana mais uma vez, porque isso tudo é a nossa pura e simples obrigação. Nós temos obrigação de sermos bons filhos em primeiro lugar. Aliás, excelentes filhos nós temos obrigação de ser. Nós temos obrigação de ser excelente esposa, excelente marido, excelente companheiro de trabalho, excelente patrão, excelente cidadão. Nós precisamos compreender que nós temos que ser honestos. Hoje a gente fala em honestidade como se isso fosse uma coisa extraordinária. Nossa, aquele cidadão é tão honesto. A gente fala isso de boca cheia como se fosse um elogio. Gente, honestidade é base principal de moral. Quem não é honesto não sabe o que é moral. Nós precisamos ser honestos. Desde o momento que conseguirmos dar os primeiros passinhos e compreender as primeiras coisas, nós temos que primar sempre pela honestidade. Mesmo que a honestidade e a verdade vá nos trazer desconforto, dores, vergonha, honestidade tem que ser um dos principais objetivos nossos espíritas. Porque quem quer ser espírita, se dizer eu sou espírita, tem que primeiro ser honesto e verdadeiro. Agora, erros, todos nós temos. Inclusive, todos nós que subimos numa tribuna para falar para os outros. Porque nós não somos diferentes de vocês. Nós não somos melhores e nem piores do que vocês. Todos somos iguais, todos somos dotados dos mesmos mecanismos para sermos cada dia melhor. Dentro de nós tem a chave do nosso futuro feliz e todos nós primamos por ser felizes. O que nós estamos fazendo numa religião, numa doutrina espírita, se não buscando a felicidade, a paz de espírito, vivermos tranquilamente? Nós buscamos ser felizes todos os dias da nossa vida, mas buscamos os lugares errados. Colocamos a nossa felicidade ilusoriamente nos locais errados. Colocamos a nossa felicidade primeiramente nos bens materiais. Quantos de nós aqui já desejamos ter um bem material, seja ele qualquer for? E não tem nada de errado desejar ter um bem material, mas acreditamos que quando conseguíssemos aquele bem material, seríamos a criatura mais feliz do mundo. E conseguimos, e nos decepcionamos. Porque a felicidade durou poucos dias. Porque a felicidade não se concentra nas coisas materiais. Os bens materiais, a matéria, as coisas boas, o conforto, eles estão na nossa vida para nos servirem, para ser uma parte da nossa satisfação, para ser uma parte pequena da nossa alegria, para
Felicidade nós temos que procurar dentro de cada um de nós. E nós temos que criá-la. Porque nós temos que fazer com que ela comece a germinar dentro da gente através das nossas atitudes. Nós seremos felizes quando a gente aprender a fazer o próximo feliz. Isso nos traz uma felicidade imensa, uma felicidade invejável. Quando a gente vê aquelas pessoas que realmente trabalham no bem, desenvolveram um trabalho especial, além do nosso, que a gente já trabalha para suprir o nosso próprio sustento e da nossa família, se for necessário. Mas quando a gente vê aquelas pessoas que elaboram todos os dias um trabalho especial em prol de uma comunidade, a gente vê que aquele semblante é diferente. A gente vê que aquela criatura carrega paz de espírito dentro dela. A gente vê que realmente existe uma aura diferente, uma coisa que nos faz querer estar perto dessas pessoas. Porque realmente elas são assim. Quantas vezes a gente se sente bem quando faz o bem ao outro? E quando eu digo fazer o bem ao outro, nós temos que começar no nosso principal mundo, que é a nossa família. Como é que a gente vive bem e evolui e se transforma sem sermos bons dentro do nosso próprio lar? Não existe uma forma. Nós podemos ser lá fora o que for de bom. Se dentro do nosso lar formos uns carrascos, estamos falhando no nosso principal missão. Se estamos numa família, seja ela qual for, com qualquer dificuldade que ela tenha, com qualquer tipo de pessoas que existam dentro delas, estes são os nossos maiores afetos ou desafetos, mas que precisamos, por uma determinação divina, estar juntos e podar as nossas arestas no seio da família. Nós precisamos amar os nossos familiares, mas amar sem egoísmo, amando primeiro a eles, depois da gente. Nós precisamos cuidar dos nossos familiares, ensiná-los o caminho melhor, ter paciência, saber perdoar. Quem somos nós para não perdoar alguém, alguma pessoa, principalmente dentro dos nossos lares? Quem somos nós, se não alguém igualzinho, idêntico àquela outra pessoa? Talvez um pouco mais evoluído, quem sabe? E somos mesmo. As famílias têm que ser compostas de alguns espíritos mais evoluídos, outros medianos, outros mais inferiores. E a nossa tarefa, se formos aquele que já somos um tiquinho mais evoluídos, é trazer junto conosco os nossos amores, os nossos afetos familiares. É aprender a ensiná-los a ser melhores, porque nós somos preparados para isso. Não adianta sermos bons fora da nossa família. Então nós precisamos começar modificando ali, e aí sim conseguimos compreender que a nossa força, a nossa coragem, a nossa fé, ela se alicerça dentro da família. Feliz daquele que já compreendeu isso. Feliz daquele que se esforça por aplicar isso. É óbvio que a gente sabe que existem familiares dificílimos de se conviver, mas somente dificílimos. Nada é impossível desde que tenha sido predestinado por Deus. E não estamos juntos ao acaso. Nenhum de nós. Nós não estamos juntos ao acaso da nossa vizinhança. Nós não estamos localizados aqui, nesse pedacinho do planeta, por acaso. Nós estamos exatamente no lugar, no momento em que precisávamos estar. Então nós precisamos aproveitar as oportunidades que virão de agora para frente e abraçá-las com amor, com carinho, com respeito por essas oportunidades. E agarrá-las e transformá-las no
pedestal que vai nos elevar espiritualmente. É isso que a doutrina espírita vem sintetizar e vem nos alertar. Todas as obras da doutrina espírita nos alertam. Orai e vigiai. Ou seja, não deixe o mal se apoderar de você, né? Vigie para que as coisas ruins não se intrometam na sua caminhada. Desvie disso que está errado. Tenha fé no futuro, do tamanho de um grão de mostarda, que é uma coisa minúscula. A nossa fé não precisa ser uma fé igual a do Chico Xavier, Irmã Dulce, etc, etc. Nós ainda não estamos evoluídos para ter uma fé daquele jeito. Mas que a nossa fé seja verdadeira, que a nossa fé consiga remover as nossas montanhas de defeitos interiores. Que a nossa fé nos valha nos momentos difíceis, para que a gente possa confiar em Deus, seja qualquer que seja a situação que estivermos passando. Para que a gente acredite que não estamos sozinhos, que não dependemos das outras pessoas para nos levantar. Não importa em que buraco nós caímos, não importa qual erro que cometemos, desde que acreditemos que somos bons e que podemos melhorar. Que erramos, mas que daqui para frente não nos permitiremos mais errar. Porque errar uma vez, existe um ditado muito conhecido: é humano e é perdoável. Agora, cometer 2 vezes o mesmo erro, meus amigos, é estupidez, burrice. Porque nós cometeremos um erro e sabemos que já é erro. Então deixemos para que cometer erros que a gente desconhecia. Porque aí teremos a alegria de nos ver em erro, mas sem que saibamos que é errado. Aproveitemos cada oportunidade, cada dia da nossa vida. Abençoemos cada vez que abrimos os olhos a cada manhã, agradecendo a Deus a oportunidade de mais um dia de vida, para que a gente possa construir o nosso tesouro moral, o nosso tesouro espiritual. Agradeçamos o dom da vida. Nos lembremos que se temos saúde, olha a importância de termos saúde. Muitas vezes nós temos tudo aquilo que nós necessitamos para ser felizes e somos infelizes por aquilo que não temos. Isso é inadmissível para quem conhece o mecanismo da doutrina espírita. Como que uma coisa que a gente não tem pode nos trazer tanta infelicidade? Vamos deixar para sofrer no momento certo pelas coisas justas, que certamente um dia, se a gente não for mais esperto, mais especial e cavar o nosso tesouro espiritual antes que a dor precise chegar para nos interessar para o caminho certo, vamos deixar para sofrer quando realmente tivermos um motivo para sofrer. Às vezes nós sofremos porque não adoramos a nossa aparência física. É óbvio, eu sou mulher, lógico que todos nós gostaríamos de ser os galãs, né? Ou as moças maravilhosas que aparecem nas revistas, nos filmes, nas novelas, mas nós não somos assim. Que diferença isso faz na nossa vida? Nenhuma. E com certeza já vivemos em corpos muito semelhantes a estes que vejamos hoje. Com toda certeza já vivemos e falhamos. A prova da beleza é difícil de passar por ela com integridade, porque ela nos abre portas, ela nos abre tentações difíceis de serem difícil de que a gente não caia naquelas tentações. A beleza é uma prova, a riqueza é uma prova. E o livro dos Espíritos, os dias dos Espíritos, são claros quando respondem assim. Allan Kardec pergunta: qual a prova mais difícil? A do rico ou a do pobre? E eles são curtos e claros quando respondem: a do rico. Pelo mesmo motivo da prova da beleza, ela também abre portas
consegue voltar atrás. A riqueza material normalmente nos dá poderes, porque a riqueza em si não nos faria mal nenhum. O poder mal usado destrói as nossas vidas e o poder transforma as pessoas. Existe um ditado também muito interessante que diz assim: queres conhecer alguém? Dê-lhe o poder. E normalmente aquela criatura que você conhecia, que era ótima, excelente, honesta, decente, se transforma em algo muito distante de tudo isso. O poder muitas vezes corrompe. É óbvio que para tudo existe exceção. É óbvio que existem pessoas que têm o poder na mão e conseguem lidar com inteligência e naturalidade com ele e fazer do poder ainda uma prova boa para o seu engrandecimento moral, mas é difícil. É difícil porque nós não estamos preparados para resistir às tentações. Então, meus amigos, é melhor estarmos sendo provados como nós todos estamos sendo. Numa vida simples, tranquila, sem muitos blá blá blás, cada um de acordo com o seu dia a dia, que a gente possa compreender que essa oportunidade é a mesma daquela pessoa milionária, daquela pessoa maravilhosa, belíssima. Todos somos iguais perante Deus. Todos viemos do mesmo lugar e retornaremos para o mesmo lugar. Não levaremos daqui nada senão o bem que praticarmos. E o bem que verdadeiramente praticarmos. Porque essa historinha que eu já falei agora há pouco, que eu sou bonzinho, que isso, que aquilo, é tudo isso, ó, bonzinho, né, certinho, não vale nada, nada. Porque é simplesmente nossa obrigação. Nós estaremos estacionados em mais uma reencarnação e nós não fomos abençoados com a reencarnação para ficarmos estacionados. Nós somos presenteados e nós pedimos para reencarnar. Porque algumas vezes a gente ouve assim: eu não pedi para nascer. Mentira! Mentira, nós pedimos, nós imploramos, nós estudamos, nós nos dedicamos para poder reencarnar. Então essa história de que não pedir para nascer, balela também. Nós pedimos sim, e vamos pedir mais inúmeras vezes, porque certamente, com algumas raras exceções, todos nós reencarnaremos de novo, com as nossas missões para serem realizadas. E enquanto a gente não realizar a verdadeira missão de modificar-nos interiormente, de realmente se lembrar de que nós somos criados à semelhança de Deus e que precisamos, de um modo ou de outro, ficarmos parecidos com essa semelhança, nós vamos continuar reencarnando, nós vamos continuar sofrendo, nós vamos continuar passando dificuldades, sejam elas financeiras, amorosas e tantas outras que existem, que são elas que vão nos fazer crescer. E se nós estamos passando por essas dificuldades e elas não estão nos ensinando, vamos rever os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Vamos conseguir extrair o ensinamento das nossas dores, das nossas dificuldades. Vamos ser mais espertos, vamos usar o nosso livre-arbítrio, a nossa inteligência perfeita que Deus nos deu, em nosso benefício. E isso nós podemos fazer. Isso não é egoísmo. Isso é querer aproveitar a oportunidade de crescimento. Vamos tirar o egoísmo de dentro de nós. A doutrina espírita nos fala assim, olha, a doutrina espírita tem poucas máximas, mas a principal delas é, todo mundo sabe, fora da caridade não há salvação. Tá? Agora, qual caridade? De qual caridade que a doutrina espírita está falando? De todas. Mas qual é a melhor? Todas. Mas a maior caridade, bem vista aos olhos de Deus, é a caridade moral.
aquela que não exige de nenhum de nós nenhum centavo, porque senão Deus não seria Pai de bondade e justiça. Se caridade fosse contada só pelas coisas materiais que a gente doa, que a gente faz, pelo bem material que a gente faz, e as pessoas que não têm condição de fazer? Como que fora da caridade não há salvação e existe alguém tão pobre que não possa dar nada daquilo? Lembram-se da moedinha que a viúva depositou na igreja e aos olhos de Deus foi a maior caridade que teve na época que Jesus era vivo? Porque ela deu do que lhe faria falta. Isso que nós precisamos aprender. Eu sou voluntária há 12 anos na APAE de Votuporanga, onde meu marido é presidente. E muitas vezes a gente recebe telefonemas de pessoas que dizem assim: eu queria doar umas coisas, vocês podem buscar ou eu posso levar aí? Lógico, eu tenho 146 alunos. Desses 146 alunos, 90% mais ou menos são pobres ou muito pobres. Porque hoje em dia a gente tem o pobre e o muito pobre. Então tudo que vai para a APAE a gente aproveita. Para uma outra coisa sempre encaixa. Só que tem algumas pessoas que não conseguem compreender que a gente deve doar as coisas que ainda são usáveis. Tem muita gente que faz faxina em tudo aquilo que está quebrado na sua casa e ainda tem a coragem de telefonar para a gente buscar, porque está fazendo uma caridade. A gente busca, separa o que usa do que não usa, agradece com muita educação. Lá em Votuporanga tem um negócio que chama Ecotudo. É um lugar onde a gente deposita lixo. Aí a gente pega a nossa picape, põe tudo aquilo que é lixo e faz o favor de transportar para aquela criatura para o lugar certo, para o lixo. Então a gente precisa compreender que isso é egoísmo, porque a gente tem que dar as coisas daquilo que a gente gosta ainda. Tudo bem que se a gente tem uma coisa em casa, não está usando por um motivo ou outro, comprou um mais novo, ele é usado, não é disso que eu estou falando. Eu gostaria até que vocês me compreendessem muito bem. Não é isso que eu estou falando. Mas não adianta mandar um computador quebrado, que para consertar ele, se ele custa 900, vai ficar em 700 reais, e falar que está fazendo uma caridade? Isso não é caridade. Adianta mandar um lençol que tem tanto rasgo para algum coitado colocar na cama dele? Se não serve para a minha cama, serve para a cama do outro. Então eu me julgo melhor que os outros? Então caridade é dar daquilo que a gente ainda gostaria de usar, daquilo que ainda serviria para a gente. Isso é caridade material. Caridade é a gente saber que tem um vizinho passando fome e a gente não ser rico, mas mesmo assim a gente dividir o pacote de macarrão com ele. Não posso te dar o pacote inteiro, mas eu posso te dar metade, porque você diminui um pouco a sua fome e eu continuo alimentando a minha família. Isso é verdadeira caridade material. O restante é muito importante, muito importante. Tem obras, inclusive esta, que sobrevivem, que conseguem praticar o bem para as pessoas, comprar remédio, roupa, ajudar a arrumar um telhado de uma casa de alguém que não consegue arrumar, pagar uma consulta para uma pessoa que realmente precisa, distribuir cestas básicas, fazer a sopa e diminuir a fome da população. Tudo isso precisa de dinheiro. Então, a gente não está falando aqui que caridade, que quem doa o dinheiro, que quem ajuda, que quem compra o ingresso, que quem vai não está fazendo a coisa certa. Isso é certo, isso é certo. Mas isso não basta. Não basta porque não é muito especial. Isso também faz parte das nossas obrigações. Porque Jesus nos diz: amai ao vosso próximo como a si mesmo. Como que eu posso ver alguém necessitado e eu, no conforto do meu carro, com ar-condicionado, na minha casa, na minha vida, no meu trabalho, com todas as minhas contas pagas, passar por aquela criatura e não mexer um dedo para fazer algum tipo de ajuda?
Como que eu posso deitar a minha cabeça no travesseiro e dormir sossegado? Como? E muitas vezes nós fazemos isso, meus amigos. E fazemos por causa das nossas dificuldades. Nós somos seres humanos, nós somos passíveis de erro. Mas a gente precisa começar a acordar e reconhecer os nossos erros e ir atrás de modificá-los. É óbvio que nós não vamos acabar com todos os problemas do mundo. Nem os governos que têm tanto dinheiro aí para jogar fora estão acabando, não é verdade? Mas a gente pode sim, daquela criatura que está do nosso lado, lembrando, não por acaso, que ele é a nossa obrigação de ajudar. É só isso que a doutrina espírita quer que a gente aprenda. Basta isso para que a gente possa começar a evoluir e fazer brilhar a nossa luz. Porque todos nós somos dotados de uma luz esplendorosa que pode começar a brilhar a qualquer momento. Todos nós somos capazes de ser melhores. E é só isso que Deus espera da gente. Meu filho, melhore-se um pouquinho cada dia. Essa voz que nós temos que escutar dentro de nós. Só essa. Essa vai nos impulsionar para que a gente tenha mais fé. Essa vai fazer com que a nossa vida seja cada vez mais tranquila, mais agradável, mais fácil, mais prazerosa. Essa vai nos dar energia para conseguir passar pelas dificuldades. Essa vai nos trazer a coragem no momento que a gente precisar perder, né? Perder não, deixar ir as pessoas que amamos antes do que a gente. É essa energia que vai nos dar coragem. Se nós não estivermos nesse caminho, nós vamos desmontar como muitas outras pessoas. E não é porque elas querem, é porque nós não nos preparamos. Nós vamos cair em depressão, porque existem dores, meus amigos, que se você não tiver esse equilíbrio de todas essas coisas que nós falamos dentro de si, você vai mesmo cair em depressão. Porque não tem jeito de uma criatura aguentar tanta dor igual existem algumas. Então nós precisamos estar preparados para compreender que nunca estamos sozinhos, que não estamos abandonados, que não importa os erros que cometemos na vida passada e nem os que ainda a gente estiver cometendo, que basta a gente mudar a nossa vibração, cortar o nosso mal pela raiz, modificar, renascer, né? Cada nova manhã é um convite para o nosso renascimento espiritual. Vamos renascer com a manhã e cada dia melhor. Todos nós podemos fazer. Todos nós podemos fazer se nós quisermos, porque a nossa vontade verdadeira, ela vai vencer qualquer barreira que se colocar à nossa frente e nós vamos realizar algo de especial. E é só isso que nos será perguntado quando voltarmos à pátria espiritual. Não precisa nem ser perguntado, né? Todos nós já sabemos que nós temos um registro, né? De tudo que nós fizemos, né? Mas ainda assim nós seremos convidados a apresentar aquilo que nós fizemos de especial. E a gente precisa ter pelo menos alguma coisinha no nosso embornãozinho da alma que a gente leva para a pátria espiritual, para dizer, eu realizei isso, e já vai estar de bom caminho, porque ninguém melhor do que Deus nosso Pai para nos conhecer. Então vamos pedir a Deus, às nossas entidades protetoras, aos nossos espíritos amigos dessa casa, que estejam sempre nos intuindo no bem. Mas vamos escutar essa intuição, porque às vezes a gente tem essa intuição, gente, e faz assim, nossa, não vou fazer isso não, muito difícil, vou fazer outra coisa. Vamos deixar que as intuições cheguem até dentro de nós. Vamos deixar que o amor que existe dentro de cada um de nós fale mais alto. Vamos fazer o bem que a gente é capaz e mais ainda, e além disso, vamos ser felizes.
Nós fomos criados para ser felizes. A verdadeira felicidade não é do mundo em que nós estamos, porque nós estamos reencarnados num mundo que ainda existem trevas, um mundo de provas e expiações, mas nós podemos ser felizes o tanto quanto conseguimos aqui, e devemos ser felizes, porque a tristeza, a infelicidade não nos ajuda em nada, nem a nós e nem a ninguém que esteja ao nosso redor. Então vamos pedir a todos esses espíritos benfeitores que nos ajudem a ser melhores, que nos esclareçam no momento oportuno, que nos ensine o que é melhor fazer, que nos arraste, se for preciso, para longe das nossas perdições. Vamos procurar fazer a alegria do nosso semelhante. Vamos procurar realizar simplesmente a tarefa para a qual fomos criados, que é amar ao teu próximo como a ti mesmo, e a Deus acima de todas as coisas. Que possamos todos ser abençoados, hoje e sempre, os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, a nossa comunidade, e possamos receber as bênçãos, chuvas de bênçãos que recaem nesse momento dos céus, que possamos estar reconfortados no firme ideal de cada dia mais nos melhorarmos, nos transformarmos dentro desta doutrina abençoada que nos mostra o caminho, o norte, a direção. Só depende de cada um de nós.